E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de Prepara Teu Coração que eu vou trazer todos os detalhes do que tá acontecendo no Norway Chess, um super torneio no ritmo clássico que traz grandes nomes do xadrez mundial como Magnus Carlsen, Nakamura, Caruana, Alireza Firuza, Praggnanandhaa e Jing Liren. Agora, um desses jogadores vem chamando mais atenção do mundo, que é o atual campeão mundial, o Jing, que não vem, mas nem de longe, apresentando o melhor xadrez dele, muito antes pelo contrário. Nunca se viu o Jing jogando tão mal quanto ele tá jogando nesses últimos torneios que ele vem participando. Inclusive o Jing vem na lanterna do Norway Chess e tá sendo muito falado também mundo afora sobre a entrevista que ele deu no Norway. Porque como vocês devem ter reparado, quando a entrevistadora do Norway Chess fazia uma pergunta pro Jing Liren, sempre no momento que ele ia responder, ele levantava o braço direito, um movimento mecânico ali, enquanto ele falava. Então isso ficou... O pessoal começou a falar, mas o Jing não demonstra estar muito bem. Ele já tinha comentado que ele estava doente, não explicou que doença era, mas ele aparenta não estar nada bem nesse momento. Parece ser algo psicológico. A gente já tinha visto o Jing falando sobre isso quando ele estava jogando o Mundial contra o Nepo, que o Rapport estava dando ali apoio para ele, psicológico, durante apoio, assim, de motivação durante o Campeonato do Mundo, e ele acabou superando o Nepo naquela circunstância, mas ele ainda não se recuperou. O Jing não é o mesmo Jing Liren que a gente conhece de antes, tá? Ele tá numa fase realmente muito difícil da carreira e da vida dele. Agora, inclusive nessa mesma entrevista, o Jing deu uma resposta que eu mesmo nunca vi um grande mestre de elite responder. Fica de olho. What advice do you have for aspiring chess players who will be following you in this Norway Chess Tournament? Do not believe all my moves. Maybe sometimes I made mistakes. Oh, that's so humble. Então, realmente, o Jing não vem num bom momento, tá? Uma situação complicada aqui pra ele. Lembrando que no final do ano vai acontecer o Campeonato do Mundo entre Jing e Gukesh. O Gukesh vem aí em fase, assim, uma fase terrível pra cima, jogando muito xadrez. Vamos ver como vai ser esse Mundial, hein? Uma dúvida paira no ar e no mundo do xadrez nesse momento. Eu vou trazer uma das partidas mais marcantes do Norway Chess que aconteceu entre Magnus Carlsen e o Jing Liren. E no final dessa partida eu vou trazer também o Magnus comentando sobre o xadrez do Jing. Quais foram as percepções do norueguês depois dessa partida que foi muito marcante, já saiu aí, rodou pelo mundo inteiro. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta! Que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas, viu, norueguês balando Magnus Carlsen contra Jing Liren numa fase nada boa. O Magnus botou aqui uma rete, mas vai fazer uma transposição para uma inglesinha. Vejam lá aquelas estruturas que o Magnus já está super familiarizado. O bispo fianquetado aqui no flanco do rei, como na catalã, como na inglesa. Inclusive, fica uma dúvida se é uma inglesa, se vai virar uma new catalã. Tudo isso se mistura. Bem, nesse momento foi jogado o D4, E3 para quebrar um pouco da estrutura, segue o desenvolvimento, troca no centro e D3. Bom, tudo normal até aqui. O Jing seguiu desenvolvendo, preparando o roque dele. O Magnus passa o cavalo pro jogo, roque, e aqui o Magnus já começa a botar as primeiras ideias, um pouco mais de complexidade dentro da posição. Por quê? Um lance muito natural para as pretas é H6, só que o Magnus quer jogar cavalo E4. E se vier a troca, ele fica incomodando o bispo de D6. O Jing percebeu que esse tema chegaria e ele já tirou o bispo dessa casa, que pode vir o ataque do cavalo. Bem, F4 jogou o Magnus, avançando o peão no flanco do rei, e torre B8 o Jing deixa claro que ele vai tentar jogar no momento certo. Claro, esse cavalo aqui não pode cair de jeito nenhum, mas o Jing vai tentar movimentar que o flanco da dama é onde vai estar o jogo das pretas. Dama E2 foi jogado pelo Magnus, dama C7 dando suporte agora para o cavalo, e depois de G4 o Magnus deixa claro que ele já vai começar uma ideia de ataque aqui no flanco do rei, e o Jing joga pelo flanco da dama. Os planos já estão definidos, já estão traçados. Vamos ver como vai ser a criatividade dos dois jogadores. Com um final surpreendente essa partida, eu já adianto. B3 jogou Magnus, mandando a solidez da estrutura. Veio a troca em C4 e torre B6 jogado pelo Jing, seguido do lance cavalo E4, que é um lance natural que as brancas já vinham planejando. Sabe que os dois jogadores estão gastando um tempo razoável no relógio, não gastaram tanto assim para essa fase dos 16 primeiros lances. Veio a troca em E4
E bispo B7, o Jing ainda tá desenvolvendo. F5 jogou o Magnus, já avançando essa avalanchezinha pra cima do rei das pretas. E depois da troca, o Jing centraliza o cavalo em E5. É uma posição normal, abre o bispo também. Claro, aqui já começa a trazer essa análise um pouco mais do detalhe, porque o Magnus tá botando algum plano um pouco mais agressivo no flanco do rei. E o Jing, por enquanto, ainda não deixou claro qual é a ideia dele nessa partida. Ele tentou abrir o flanco da dama, mas de momento tá tudo meio parado por ali. Bispo F4 jogou o Magnus, cravando o cavalo de E5, F6, mantendo o cavalo nessa casa, e depois de torre E1, o Jing, ele abre mão do par de bispos. A ideia do Jing é que logo mais ele vai preparar a dobradinha aqui pela coluna B, e tá jogando essa posição aí que é bem confusa, pra ser bem franco. Tá uma posição de equilíbrio. Bispo D6 jogou aqui o dragão chinês, rei H1 jogou o Magnus, botando o rei numa casa um pouco mais escondida, talvez liberando também a coluna G pra trazer uma torre. Dama C5 jogado pelo Jing Lirin aqui. O Magnus joga bispo G3, seguido do lance torre D8 do dragão chinês. Sabem que os dois ali estão com o tempo controlado, a posição segue ok, o Magnus voltou a dama para E2, a ideia é que ele quer botar o bispo agora na casa de D5, o bispo fica num posto avançado, incomoda, tira algumas casas do rei das pretas também, e o Jing aqui cavalo D7. Vejam que é uma posição que o Jing, ele tá tentando secar. Então, o cavalo D7 traz a ideia de trocar o bispo de G3, quebrar o par de bispos das brancas e vamos jogando, sem muita... Não vamos nos complicar. O Magnus buscou a complicação. Ele agora joga bispo F2, mantendo o par de bispos. Pode chegar a dama E4 também, e esse peão, ele começa a virar um alvo na posição das pretas. Bispo E5 jogou o Jing, reforçando a defesa do peão central, e agora o Magnus joga cheque. E depois do lance rei H1, aqui a gente vai chegar no momento mais importante do jogo, porque o Magnus nessa posição jogou dama H5, que bota a dama ali, já de olho nesse rei das pretas, que tá completamente trancado, olha lá, porque o bispo aqui tira a casa de G8. O Jing jogou um dos lances da máquina, que é dama F8, e aqui o Magnus jogou torre E4, com uma ameaça terrível de mate em 2. Então, basicamente, o que o Magnus tá ameaçando aqui é dama H7, rei por e torre H4, e é mate, porque o rei tá completamente trancado. Agora, aqui aconteceu o surpreendente, porque o Jing tinha 34 minutos no relógio, quase 35, ele gastou tempo no relógio e ele jogou aqui o lance torre B2, que é um erro gravíssimo. Ou seja, nesse momento, o Jing furou mate em 2. Isso é de uma raridade, tá? Nesse alto nível de xadrez, um jogador furar um mate em 2, ainda mais uma posição que é bem padrão como essa. Isso aqui é um dos temas táticos que tu faz ali no chess.com, entendeu? O Jing, ele não percebeu a defesa. Ele teria que jogar o lance H6 aqui. Ser o único lance pra ele. Não é um lance difícil, tá? Mas o Jing cometeu esse erro grave e o Magnus instantaneamente tomou em H7 e o Jing também instantaneamente abandonou nessa posição porque ele tem que tomar e aqui ele leva mate. Então, vejam a reação dos jogadores. O Magnus, ele ficou muito surpreso. Quando o Jing jogou o lance torre B2, não era alguma coisa que ele estava esperando com certeza, depois da ameaça de mate em 2 que ele colocou, e logo depois ele executou o lance que ganha o jogo. O Jing abandonou instantaneamente e também ficou ali um pouco constrangido, claro. É uma situação que foge da normalidade, né, do xadrez de elite. O Jing leva a mão ao rosto e logo em seguida ele levanta da mesa, abandonando aí essa partida marcante do Norway Chess. E é uma partida também que já demonstra o que a gente já estava vendo, né, com as entrevistas de que realmente o Jing Lirin não tá num bom momento. Vejam também a entrevista pós-partida bem curtinha ali no saguão do hotel, tá na saída do salão de jogos, quando o Magnus falou sobre o que aconteceu e as percepções dele após a partida com o Jing. Tá no ar. Quite a crazy finish to a pretty crazy game, Magnus. Yeah, obviously missing mate in 2 like that can only happen if you're completely out of sorts, as Sting is, and I feel bad for him because he looks miserable while playing. But as for me, I should have had a job to do today. Needed to win the game, especially the way that he's been playing. So I'm happy I managed to do that. I think I probably missed a few things at some point. I wasn't happy with my play in a certain phase, but yeah, I got the win, and that's all that matters. Então, pessoal,
Comenta aí embaixo o que tu acha, afinal de contas, que tá acontecendo com o Jing Liren. Será que ele vai jogar o Campeonato do Mundo? Será que ele não vai jogar? Tudo isso é uma dúvida, uma incógnita nesse momento. Tá no ar a precisão da partida. O Magnus, pô, jogou com uma máquina terrível, 93%. O Jing jogou abaixo da média natural dele pra uma partida clássica. E a máquina dá um lance brilhante. O Dama toma H7. E agora é um match em 2 aí que, como a gente falou, a gente faz nos Puzzle Rush esse tipo de exercício, mas o Jing acabou furando. Resultados atualizados do Norway Chess nesse momento. O Magnus lidera o torneio com 13 pontos, seguido do Nakamura, Praggnanandhaa, Firouzja, Caruana e na lanterna, jogando muito abaixo da normalidade, Jing Liren, o dragão chinês. Bom, se tu gostou do vídeo, das notícias e do que tá acontecendo no Norway e no mundo do xadrez, não esquece de likear e até os próximos vídeos.